Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marden, estamos aqui mais uma vez diretamente do canal da Fé. Hoje eu vou estar falando um tema que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 9, no versículo 33, o maior no reino dos céus. Essa passagem, eu quero que você leia aí, ela é muito importante, interessantíssima, porque os discípulos estavam questionando Jesus quanto quem é o primeiro, quem é o maior no reino dos céus. Eles estavam preocupados em ter uma certa vantagem em ser o primeiro. Eu acho interessante isso. Hoje eu vou estar falando sobre quem vai ser o primeiro no reino dos céus. Quem é o maior no reino dos céus? Esse era o questionamento. Quem é o maior? Quem vai ser o primeiro no reino dos céus? Como fazer para alcançar esse propósito de ser o maior e o primeiro lá nos céus? Ou seja, os discípulos tinham entendido que nos céus tem nem todo, não é igual, não é um socialismo, não é um comunismo. Tem que deixar claro aqui para dizer isso. Às vezes as pessoas pensam que são coisas iguais, mas não é, são coisas diferentes. Socialismo é uma coisa, comunismo é outra. Mas no reino dos céus existe uma coisa chamada vontade de Deus e meritocracia. O que é isso? Depende da vontade de Deus e depende também do que você faz. Se eu falar que é só dentro da meritocracia, as pessoas vão me interpretar errado e vai achar que a pessoa é salva por desempenho dele. Isso não é verdade. Então, a salvação ela vem pela graça e pela graça do Senhor Jesus Cristo. Só que após a salvação, Jesus Cristo mesmo disse: fazei riquezas no céu, onde a traça e a ferrugem e os ladrões não tocam. Por quê? Ele falou: ide, dê esmola e construir sacolas eternas. Então mostra que lá no céu vai ter uma distinção em quem faz mais e quem não faz nada. Quem apenas quer gozar a vida, quem apenas quer desfrutar da vida. Então existe isso. E existe uma coisa muito importante dentro do âmbito religioso, e você tem que quebrar isso. Ô Marden, você fala isso, mas você é religioso? Não, eu frequento, eu faço parte de uma comunidade que eu tenho que praticar meus atos de fé, e dentro desses atos de fé que eu pratico, eu tenho que seguir uma norma. Eu não sou uma ovelha desgarrada de forma nenhuma. Você tem igreja? Tem igreja. Faço parte da igreja presbiteriana. Não tenho. Deixar bem claro, você não pode ser uma pessoa que faz parte, que você não está dentro de um corpo de Cristo. Não está errado. Você tem que fazer parte do corpo de Cristo. Mas você tem que entender o seguinte: você não pode ser religioso doutrinário. O que é isso? Você não está dentro de uma doutrina religiosa que manda na vida sua e controla a sua vida. Você tem que ter um discernimento de espírito e ver se aquilo está escrito na Bíblia ou não. Correto? Mas vamos lá. Existe uma coisa que chama-se, as pessoas viram e falam assim: ah, mas fulano é interesseiro, ele só busca a Deus por causa da vantagem econômica, da vantagem financeira. Ah, ele fala de Deus, mas só fala do lado financeiro, do lado do dinheiro, do lado de receber bênção, de ganhar coisas. Deixa eu falar com você. É verdade, é verdade. A pessoa que fala que ela vai para Deus só pelo amor, por si somente. Por quê? Só o amor de Deus na vida sua, ele preenche tudo o que você precisa. Mas se você ficar na mão de um ímpio, na mão de uma enfermidade, na mão de qualquer seja o seu problema, o inimigo chega e coloca nos seus ouvidos e na sua mente que como que você é filho de Deus e passa por aquilo.
Você tem que ter o discernimento de espírito, entender que você está na terra e que problemas virão a ti e vão te assolar. Mas você tem que entender o seguinte: toda vez que chegar esse problema, eu preciso que você entenda o seguinte: você tem que botar um interesse na relação entre você e Deus. Porque senão você entra numa relação fútil, numa relação desvinculada. E você tem que botar esse interesse. Aí você vai falar assim: então você está dizendo que eu tenho que ser interesseiro com Deus? Sim. Você tem que botar um interesse bem forte. E qual é o interesse? Chegou o problema, eu me aproximo de Deus. Chegou o problema, eu me aproximo de Deus. Chegou a bênção, eu continuo com Deus. Chegou o problema, eu chego a Deus. Chegou a bênção, eu continuo com Deus. O que eu estou querendo dizer aqui? Que a bênção, você já está com Ele. O problema se aproxima mais. Só que tem pessoas que quando tem problema aproxima de Deus, quando tem a bênção afasta de Deus. Não. Quando tem a bênção, você continua com Deus. Quando vem um problema, você aproxima mais de Deus. É assim a relação humana. E uma coisa que você tem que entender é que Deus é homem. Você está falando, Deus é homem? Sim. Deus é homem e você é homem. Quando eu falo homem, eu não estou falando só para homem, não. Para homem e mulher. Jesus Cristo é chamado de Filho do Homem. E quando você confessa Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você deixa de ser criatura e passa a ser homem. E aí, Ele restaura em você algo que você precisa entender para que você entenda isso aqui que eu vou dizer. Quando eu disse que você precisa criar uma relação de interesse entre você e Deus, você vai entender o que eu vou dizer aqui. Existe alguém mais interesseiro do que criança? Não. A criança, ela não vem comer palavras. Se você pegar um pacote de bala ou um presente e perguntar para a criança assim, quem que você ama? E pergunta para um que não tem nada e para um que tem um presente para ela, quem que ela vai falar? Que vai falar que ama quem tem um presente. O que é isso? É interesse? Isso é falsidade? Não. Isso é a natureza, ela está deixando expressar o que ela sente, por receber um bem, por ser presenteada. Aí você vai falar, então toda criança é interesseira? 99%, 100%, sim. Ah, mas como é que eu vou criar um filho interesseiro? Não, é natural, é vontade. Ela manifesta o que tem no coração dela. E quando Jesus Cristo diz aqui, para que herde o reino de Deus, para que herda, para que seja o primeiro no reino dos céus, você tem que ser o quê? Como uma criança e como um servo. Por que servo? A criança, o pai ensina ela. Desde criança, uma criança que tem boa doutrina dentro de casa, o pai ensina ela a respeitar, o pai ensina ela a pedir bênção, o pai ensina ela a honrar pai, mãe, avô e avó, o pai ensina a educação. Então, o servo é aquele que tem a capacidade de aprender. Então, você precisa ter um coração servo, uma mente de estar sempre aprendendo, estar sempre buscando o desenvolvimento e o crescimento. Então, quando está escrito aqui, o maior no reino dos céus é o que serve e o que é comparado a uma criança. Então, o que é o servo? É aquele que está pronto para aprender, para aplicar e para transformar. Porque não adianta nada você só estudar e aprender, mas não aplica. Não, você tem que estudar, aprende, aplica e transforma. Vou repetir de novo. Estuda, aprende, correto? Aplica e transforma. A transformação é o fruto do aprendizado. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O servo, quem é o servo? É o que tem o poder de aprendizado. É o que tem o poder de submeter um aprendizado. Hoje, se você for parar para analisar, todo mundo hoje quer ser professor. Todo mundo hoje quer ensinar algo para as pessoas. Aí você vai falar assim, Marden, você é professor? Sim. Eu sou professor, eu me formei em 2002, mas antes de formar, eu dei aula de biologia
no período em que eu fazia faculdade, para me ajudar juntamente com minha família, na renda nossa. E dei aula de biologia por 3 anos, até após formar, me tornar professor também universitário. E você dá aula de quê? Dou aula de patologia clínica no curso de medicina, já dei aula de farmacologia, de imunologia também, no curso também de medicina, não de farmacologia, mas de imunologia e de patologia clínica. De patologia clínica é onde eu atuo mesmo, na área de interpretação de exames laboratoriais. Aí você vai falar assim, então eu não tenho nada para ensinar? Tenho para ensinar, mas tem muito mais para aprender. E tem que colocar na disposição do aprendizado. Você tem que entender que você tem que fazer algo frequentemente. O que é o esvaziamento seu? Como assim? Você tem que se esvaziar frequentemente. Esvazia para quê? Para que você veja que o outro, o próximo, sempre tem algo para melhorar a sua vida, para transformar a sua vida. Tem pessoas que não adianta você falar nada com ele, que não vai aprender e nem quer aprender. E tem pessoas que têm bloqueio daquilo que você ensina. E tem pessoas que você ensina, ele aprende, mas lá na frente desconstrói o que você aprendeu. Então, eu quero te ensinar algo muito importante. O servo é aquele que aprende, estuda, aprende, aplica e transforma. E sempre leva consigo a gratidão do aprendizado. Por que Jesus disse isso? Ele era o mestre aqui, ó. Ele colocou todo mundo no lugar deles. Vocês estão achando que vocês vão ser igual a mim? Não, vocês precisam ser servo primeiro, vocês precisam me servir primeiro. Então eu quero te ensinar uma coisa. Busque pessoas que se tornem referência sua. Eu não sou uma pessoa que você possa ter como referência. Mas como é que você fala isso? Você está aqui falando, ensinando? Não, eu estou apenas te ensinando, mas eu não sou sua referência. E você está me mencionando que você precisa achar pessoas para que você se referencie? Sim. Mas eu quero te dar aqui 3 pessoas que você deve buscar a referência delas. Que você não pode deixar de ter essas 3 pessoas como referência. Quem são? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Coloque essas 3 pessoas e seja um com elas. E você vai perceber que elas, todo momento, vai te esvaziar e te encher. Esvaziar e encher. Esvaziar e encher. Para quê? Para que você viva pela renovação e transformação do entendimento. Que é o que está escrito em Romanos. E Deus, pelo poder do Espírito Santo, vai te desenvolver e te crescer, fazer você crescer todo momento. Então, Madre, quando fala que servo é a capacidade de aprender, estudar, aprender, aplicar e transformar e ser submisso a quem te ensinou. Então você tem que ter isso. Então qual é a sua submissão? Olha o maior chave que eu vou passar para você aqui. Lá em Provérbios, no capítulo 1, fala sobre isso, se eu não me engano, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então tema a Deus e você vai adquirir sabedoria. A outra coisa, tenha um coração aberto, uma mente pura e declara para Deus verdadeiramente, eu tenho interesse contigo. Qual é o interesse contigo? Eu tenho o interesse de ser teu filho. Me restaura. Eu reconheço o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por mim e me faça teu filho. A partir desse momento, demonstrando o interesse, fazendo um convênio com o Senhor, fazendo com que o Espírito Santo, você e Deus se tornem um. Isso não tem problema nenhum você manifestar esse interesse. Deus mudará a sua vida. Ok? Então, está aí mais um momento. Espero que Deus te abençoe. E eu vou fazer uma oração breve. Que as graças do Senhor, as eternas consolações do Espírito Santo e todo o poder, toda a bênção, toda a prosperidade e o temor do Senhor venha sobre a sua vida. E que você seja tremendamente abençoado. Em nome de Jesus. Amém.